tema dessa mensagem é cegueira espiritual. E o versículo que vai ser, estamos enfatizando aqui, é o versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 a 5, nos ensina assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, as trevas noite. Houve tarde e também o primeiro dia. Então veio o príncipe das trevas, aquele que quer cegar os olhos, nossos olhos. E o que ele fez com Adão e Eva? Justamente cegar a visão que Deus deu para eles. A pureza da eternidade proposta para a humanidade, o inimigo cegou esse entendimento que Adão e Eva também. Em Gênesis capítulo 3, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui Satanás, o inimigo, veio e cegou o entendimento de Adão e Eva e abriram os olhos. Diferente, né? Cegueira e abrindo os olhos. É como se Deus criou eles com os olhos fechados para o mal. E abriu os olhos para as adversidades, né? O mal que foi trago para aquele tempo, porque Deus é luz e o diabo ele veio para cegar, para trazer o homem para as trevas. Por que nós sabemos disso? Porque nos céus não há trevas. Lá no céu, nós sabemos que não há escuridão, não há morte, não há pecado. Lá no céu, nós sabemos que porque Apocalipse 22, 5 diz que Deus é a luz que brilha. Lá não precisa de luz. Olha, lá não precisa de luz incandescente, né? Mas Deus é a luz natural. Então, assim, lá no céu não há conhecimento dessas coisas. Então, Deus fez um homem, criou um homem para brilhar, para estar com os olhos, não os olhos físicos, né? Que a gente está falando de pecado, de cegar a parte espiritual. Mas a gente fala de olhos, de cegar os olhos físicos, para a gente entender. Né? Mas ele está falando de olhos, abrir os olhos para a palavra de Deus, para o entendimento, e trevas para aquele que fecha os olhos, né? Que o diabo veio para justamente cegar essa parte, essa visão do homem espiritual. Existe um filme interessante, e também existe um filme e um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. É muito interessante esse filme, e a metáfora desse filme ele usa a cegueira como usa a cegueira como metáfora, né, para esse filme. Para a falta de visão e empatia no mundo. E levando a reflexão sobre os valores humanos, a ganância, a capacidade de cooperação. A gente pode ver, nós vemos nesse filme, é muito interessante, e conta uma história de uma epidemia, e
É uma epidemia misteriosa que se espalha rapidamente, deixando as pessoas, a população cega. É uma cegueira de forma, uma luz branca. Então o que o governo faz? O governo pega as pessoas que estão com essa cegueira, que contamina, e coloca esse pessoal todo numa quarentena, isola esse povo infectado numa antiga manicômio. E onde uma mulher que vê seu marido contaminado, ela se veste de contaminado e vai com ele. Então a única que enxergava lá dentro do manicômio era essa mulher. E é interessante que ali no meio daquele grupo existem várias pessoas com vários conhecimentos, médico, policial, bandido, várias pessoas. Então é um meio ao caos, a falta de recursos, a sociedade se degrada e os instintos primários elas vão para o ar, né? Elas acabam diante da cegueira e passam então eles passam a agir com egoísmo. Então você vê pessoas, um médico que com toda aquela formação toda, não sendo mais médico porque estava cego. Nós vemos um policial cego. Então todas aquelas formações dali para frente, elas passam a não existir mais por causa do egoísmo do homem. Então o que a cegueira, uma cegueira física faz? E o que uma cegueira espiritual também pode nos trazer? Então é um perigo enorme que Paulo está trazendo para a igreja, mostrando que o inimigo ele vem justamente fazer com que a igreja, o Filho de Deus, fique cego espiritualmente. Pode uma igreja ficar cego espiritualmente? Pode ter os seus guias cegos? Bom, qual é o exemplo? A igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3. Eu gostaria que nós pudéssemos pegar Apocalipse capítulo 3. Vê que se nós também nós assemelhamos uma igreja assim. A igreja que está pondo aqui pode se tornar uma igreja, pode ser uma igreja de Laodiceia? Pode. Essa mensagem é justamente para que nós possamos ver se isso pode estar acontecendo, se pode acontecer conosco, com você também, comigo, né? Fazer uma introspecção para nós olharmos que Cristo anda dentro da igreja, né? E aqui Jesus estava dentro dessa igreja, advertindo essa igreja Laodiceia. Então, Apocalipse 3, verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É como se fosse para nós aqui a igreja em Itapuã. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo, ser pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, o Espírito Santo está dizendo para a igreja em Itapuã.
destaco aqui o versículo 19, versículo 17, que fala que um dos itens que eles estavam cegos. Mas tinha muita coisa, estavam nus também, estavam miseráveis, eram infelizes, estavam congregando. E ele fala aqui que a saída é que para eles pudessem comprar, né, quando ele fala aqui no versículo seguinte, né? Aconselho que de mim compre tesouro refinado pelo fogo para enriquecer, vestiduras brancas para revestir vestidos, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Nós estamos falando sobre uma cegueira. E a igreja, uma das coisas que Jesus percebeu na igreja era a cegueira espiritual. Se você prestar bem atenção, que o Paulo, na sua defesa, lá no Atos capítulo 26, é muito interessante o que aconteceu. Paulo, ele perante ao Agripa, né, o Herodes Agripa II, ele fala uma coisa interessante, como que ele era antes. Paulo fala de uma situação em que ele conta o que aconteceu com ele, o que Jesus fez com o encontro dele. Todo mundo sabe como é que foi o encontro de Paulo, que estava na escuridão, estava cego, totalmente cego, achando que estava fazendo a vontade de Deus, na sua religiosidade, e no encontro com Jesus, o que ele acontece com Paulo? Né? Então ele, diante do Agripa, o rei do Herodes Agripa II, ele faz a sua defesa, e até usa a sua defesa e prega para o rei, né? E o rei foi no finalzinho, fala assim, por pouco você não me converte também. Né? Mas o interessante desse relato, dessa forma de pregar o evangelho usando uma defesa diante desse rei, ele fala de um ponto interessante no versículo 26, né? No versículo 12 ele fala assim: com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionados. Aí ele vai falar que ao meio-dia eu veio eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Veja que Jesus, né, a luz de Jesus, fez com que Paulo pudesse cair, e assim juntamente com aquele nome. E ele ouviu essa voz. E ele, então, no versículo 15, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo aqui, no verso 18, né, Paulo então ficou cego, e no versículo 18, olha o que o Lucas relata aqui nesse livro. Verso 16, né? Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque isto te pareci para constituir ministro, testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito interessante, né? Porque essa luz, que é Cristo, é que nos abre os nossos olhos espirituais. Ela, assim como Moisés, quando foi receber as tábuas lá dos 10 mandamentos, que ele subiu, né? Que ele esteve com Deus, nem viu Deus, mas o tempo lá esperando. Quando ele desceu, ele estava brilhando, né? E os judeus tinham que colocar um véu,
na face de Moisés, para poder olhar para ele, para ver, não é? Como que a luz de Deus, ela não pode, as trevas não podem com a luz. Né? E aqui, Paulo também, no encontro com Cristo, como ele estava cego espiritualmente, aí ele ficou cego visualmente, porque ofuscou ele. Então, Ananias foi e recobrou a visão dele, mas a vontade de Deus, com tudo isso, a palavra de Deus está ensinando que a nossa forma de levar das pessoas essa luz é para trazer essa visão, abrir a mente das pessoas, abrir a visão, a cegueira espiritual das pessoas. Então Paulo, ele fala que a função dele, dali para frente, que Deus iria usá-lo para que pudesse abrir os olhos de todos aqueles que ele ia ter o privilégio, né, de estar lendo as cartas, como nós estamos tendo o privilégio de ver justamente no livro de 2 Coríntios, onde que ele tem, assim como o 1º e 2 Coríntios, a oportunidade de uma igreja que era a maior, ele tinha assim, no conceito dele, tanto que ele escreve defendendo a segunda epístola aqui, e ele fala justamente o que ele estava vendo nos Coríntios, que o inimigo tinha cegado aqueles homens. Então, no texto aqui de 2 Coríntios capítulo 4, ele começa dizendo o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha que interessante, porque ele estava sendo acusado, mas ele estava falando que diante de tanto trabalho, que aqui não está falando de desfalecer mortalmente, fisicamente, mas desanimar, sabe? Porque Paulo podia desanimar aqui, porque tanto que o Paulo tinha feito, e ele fala para os coríntios, que nós não podemos, nós devemos contar com a misericórdia. Paulo, quando fala de misericórdia, ele está falando de um. Quando a gente fala assim, quando a pessoa conta uma coisa para você, o que você fala? Assim, muita gente fala, até da boca para fora, misericórdia. Por quê? Por que a gente fala misericórdia? Porque não resta mais. Não resta mais o que fazer. Misericórdia é o último recurso. Misericórdia pertence a Deus. Só Deus pode. Quando a gente fala misericórdia, porque eu não tenho como fazer nada, eu não posso fazer nada. Eu não sou nada, eu posso ser um homem bilionário, mas diante de certas situações, é só misericórdia. E aqui Paulo está justamente dizendo do ministério enorme dele, ele estava falando para os coríntios. Ele tinha esse ministério segundo a misericórdia, porque nós vimos lá no relato dele, que Deus tinha escolhido Paulo para esse ministério, para pregar, abrir os olhos espirituais dos gentios, que somos nós também hoje. E aí ele fala que para nós não desfalecermos, que diante de tantas coisas que acontecem conosco, às vezes o irmão que está ali firme conosco, de repente ele fica cego espiritual, ele cai na fé. Às vezes uma pessoa, o nosso cônjuge, acontece isso com o nosso cônjuge, acontece com nossos filhos, muitas vezes nossos filhos caem na fé. Isso da gente dá como o Paulo está falando, um desânimo, desfalecer. Né? Então acontece muito disso dentro da igreja. E isso, muitas vezes, você pode ter certeza disso. Com os olhos abertos espiritualmente, nós podemos ver que o inimigo não tem poupado as nossas famílias. O inimigo não tem poupado a igreja. O inimigo ele tem feito justamente isso que o Paulo está falando aqui. Paulo está falando que ele, de forma dissimulada, ele tem atacado os nossos. Ele tem atacado impiedosamente a igreja. Então Paulo está dizendo que nós não podemos desfalecer, desistir diante de tudo isso que está acontecendo. E no verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus
para a manifestação da verdade. Então não é por causa disso que nós vamos mercadejar a palavra, não é por causa disso que nós vamos também dar um jeitinho. Não podemos, porque nós vamos prestar conta a Deus diante do Evangelho. E já no verso 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, nós devemos continuar sendo luz. Porque uma luz ela foi feita para colocar no candeeiro, né? No alto, né? Nós não podemos colocar a nossa luz, ofuscar a luz, o Evangelho, dentro, debaixo, né? Da cama ali. Ou então colocar um véu, né? Porque se você olhar os versículos anteriores aí, do capítulo 3, antes aí, do 2 Coríntios, ele vai estar falando justamente sobre isso. Ele cita o caso, né? Do Velho Testamento. E justamente sobre esse véu que foi colocado, Satanás conseguiu colocar esse véu, né? Eles não conseguiam olhar para Jesus, que era a luz. Então Deus tirou esse véu, né? Para que um judeu também pudesse ver Jesus como luz. Mas o diabo tinha colocado esse véu e muitos não conseguem tirar essa cegueira espiritual do judaísmo. Mas também, graças a Deus, nós vemos muitos judeus aceitando Jesus. Graças a Deus. Então, no verso 5, verso 4, aliás, aí é o verso que é o que Paulo está falando, o que tem feito, o que Satanás tem feito com a igreja hoje, nos nossos dias também. Ele fala aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É quando o homem começa a olhar para ele mesmo, achar que ele é autossuficiente, achar que ele é importante, achar que se ele que faz acontecer, se ele, então, de você, se não for por ele. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Mas aqui Jesus fala, Paulo continua dizendo, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, que a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Paulo se fez assim. Paulo considerou tudo como perda. Paulo nunca se achou um homem eloquente. Paulo sempre falou, né? Eu sou o pior. No versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu como nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí que vem a humildade que nós devemos ter, com essa luz que nós possuímos. Porque nós temos essa luz que deve brilhar, mas ela está dentro de um pote, como o versículo 7. Esse pote que somos nós, somos de barro. Veja bem, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bonito, né? Porque Deus quer que nós sejamos essa luz, Deus quer que nós sejamos aptos, nós não sejamos cegos. Né? Deus não quer que o inimigo venha nos cegar a visão espiritual, a nossa visão espiritual, mas que tenhamos essa luz, né? E no Salmo 119, né, no Salmo 119, versos 105, fala que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos que ter, né, diante de esses olhos espirituais que Deus nos deu, colocar o Evangelho como nossa luz, né? A lâmpada para nossos pés, vai nos guiar, vai sempre nos levar a reconhecer a graça de Deus. E também, segundo, aqui fala que para nós, com relação a esse desânimo, né? Paulo fala no início, nós não podemos deixar que esse desânimo venha trazer para nós que é a estratégia de Satanás, esse desânimo que acontece dentro das nossas casas, dentro da igreja,
dentro, e que esse desânimo, né, não venha deixar fazer com que nós venhamos a falecer. Por causa disso, né, que a estratégia de Satanás é cegar os olhos de alguns, levando as pessoas a desanimar. Então nós devemos desfalecer. Então, nós devemos fugir. Uma pregação anterior eu fiz, que nós fizemos aqui, né, nós ouvimos a palavra do Senhor, fugir. Porque Provérbios vai nos dar uma saída muito interessante, porque é um conselho que foi dado para o Salomão, mas eles servem também para esse momento que nós estamos vendo hoje, né? O inimigo cegando muitas pessoas. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, e nós vamos ver um conselho aqui, né? Para que as pessoas pudessem apartar do adultério, que é o que estava acontecendo e hoje acontece também no nosso meio. Mas ele está dizendo aqui, em Provérbios capítulo 6, verso 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, veja bem, assim como o salmista, ele colocou, né, Davi, que é o Evangelho, Jesus, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqui também, então, o Salomão nos instrui também para que nós possamos ter essa instrução, né, que o mandamento é a luz, que o mandamento de Deus é a luz, e a instrução, luz e as repressões da disciplina são o caminho para que nós possamos estar atentos a isso. Para a gente finalizar, eu gostaria que você abrisse comigo 2 Pedro, capítulo 1, 19, e nós vamos terminar com Pedro aqui. Que interessante que Pedro vai nos dar um alento muito grande com relação a essa estratégia de Satanás, que ele quer te cegar, ele quer me cegar, porque ele não pode que Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, como ele não tem acesso a nós, ele usa quem? As pessoas, aqueles que estão fracos, aqueles que não têm ainda o Espírito Santo de Deus. Então, é a estratégia dele para que nós possamos desanimar e cair na fé. Então, Pedro, vamos ler primeiro o 2 Pedro 1,19, depois vamos para 1 Pedro. 2 Pedro 1,19. Diz assim: temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, Pedro, assim como Paulo, está trazendo para nós, né, a base da nossa fé que nós precisamos, que a luz deve estar sempre brilhando, nunca sendo ofuscada por nada. Por quê? Por que Pedro está falando isso? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Um dia você esteve, um dia nós estávamos lá também. Um dia nós estávamos também cegos. Um dia nós estávamos também num lugar tenebroso. Já parou para pensar? Quando você acorda durante a noite, se você não acender uma luz, a dificuldade que você tem de caminhar dentro da sua casa. Você já imaginou? O que é a escuridão? O que é estar nas trevas?
Então Pedro está falando aqui, nós não estamos mais nas trevas, nós não estamos mais na escuridão, nós não temos mais olhos, os olhos tampados, nós não somos mais cegos. A cegueira foi tirada pelo brilho de Jesus, pela palavra de Deus. E aqui, se você pensar bem, no verso 10 ele fala, vós sim que antes não erais povo. Veja bem, a gente nem era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como eu disse, a misericórdia é o último recurso. Quem que é a misericórdia? É Jesus. Quando nós falamos de misericórdia, é porque o último recurso é Jesus. E que nós possamos então não deixar que essas coisas que vêm acontecendo no nosso meio, no dia a dia, não deixe que essa estratégia de Satanás venha nos cegar. E que nós possamos continuar sendo essa luz que vai até o fim, até o final, onde nós vamos então encontrar com Jesus na eternidade. Ele lá não vai precisar mais, né, lá não habita mais, não habita essas coisas. E lá Satanás também não reina neste mundo, essa briga espiritual que está tendo aqui nesse mundo, lá não tem mais, né? Então ele já vai estar condenado, ele já vai condenado, mas ele vai ser destruído. Então, que nós possamos estar firmes, juntos, para que nós possamos chegar lá até o fim, com esses olhos abertos. Amém? Deus nos abençoe.